Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV, sempre motivo de muita alegria, uma honra receber a sua audiência, a sua companhia aqui conosco. No programa de hoje nós vamos falar sobre o maior desastre ambiental da história brasileira, um desastre que aconteceu lá em Mariana, Minas Gerais, e que também atingiu o Espírito Santo, né? Somos cortados por 3 municípios pelo Rio Doce, município de Colatina, Linhares e Baixo Guandu. Eles foram atingidos e sofrem até hoje, né, consequências desse desastre ambiental. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a deputada estadual lá de Minas Gerais e também presidente da CIP Rio Doce, Celise Laviola, e também o deputado estadual Josias da Vitória, que é aqui do Espírito Santo, é vice-presidente da CIP Rio Doce e presidente da Comissão de Representação, que está acompanhando o caso. O programa Jogo Limpo já está no ar. Não sai daí, é só o tempo de rodar a vinheta. E começando o nosso programa de hoje, nós vamos falar um pouco ainda comentando sobre esse desastre ambiental que aconteceu lá em Minas Gerais, no distrito de Mariana, e que também atingiu o nosso estado aqui no Espírito Santo. A nossa convidada é uma deputada mineira, né, que veio nos prestigiar aqui no Espírito Santo, deputada Celise Laviola. Deputada, bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço, né? Vir ao Espírito Santo é sempre muito bom, é um estado irmão, a gente tem família aqui, eu tenho muito carinho pelo Espírito Santo e é sempre muito bom estar aqui. Muito obrigado, deputada. Falando um pouco, a senhora hoje preside a CIP Rio Doce, né? O que é a CIP Rio Doce, deputada? A CIP Rio Doce é uma comissão interestadual onde estamos nós de Minas e vocês aqui do Espírito Santo para estudos da bacia do Rio Doce. E agora nós estamos intensificando esses trabalhos devido ao desastre que nós tivemos em Mariana, né, com a barragem de Fundão, que se rompeu e que veio tomando conta, né, lavando de lama o nosso rio. Então a CIP Rio Doce hoje, além de ter todo o comprometimento de recuperação do rio, junto com os comitês de bacias e tudo mais, hoje ainda tem essa função de estar de cima, verificando, né, tentando apurar as responsabilidades e tentando recursos maiores para a recuperação do nosso rio. Deputada, esse desastre que a gente fala que foi, sem dúvida alguma, o maior desastre da história brasileira, desastre ambiental, porque prejudicou fortemente 2 importantes estados da região sudeste, né, Minas Gerais e Espírito Santo. A gente tem observado, acompanhado aí na mídia nacional, né, recentemente, inclusive decretada a prisão do presidente da SAMAR. Como que o parlamento mineiro tem acompanhado essa situação, mais propriamente o parlamento, né, independente até da CIP Rio Doce? Sim. Como que o parlamento tem acompanhado essa situação lá em Minas Gerais? Porque, querendo ou não, foram mais municípios atingidos do que até nós, né, aqui no Espírito Santo. Com certeza. Nós tivemos o município de Mariana, né, onde os distritos foram assolados pela lama, e nós temos também aqui a nossa região do Médio Rio Doce, né? São muitos municípios, é uma região extensa em Minas Gerais, e os prejuízos são enormes, né? Nós criamos para isso, na Assembleia Legislativa, uma comissão que eu sou membro efetivo também e sou correlatora da nossa região, do Médio Rio Doce, que é a Comissão para Estudos das Barragens, porque em Minas nós não temos só esse caso, nós temos várias barragens, é um estado de atividade essencialmente mineradora, então nós estamos fazendo, essa comissão está fazendo todo um estudo que nós queremos rever a forma de armazenamento desses rejeitos em Minas, né? Então nós temos a intenção de apresentar um projeto de lei onde nós vamos então propor uma mudança nisso. Como eu disse hoje lá na Assembleia, aqui na Assembleia do Espírito Santo, eu quero reforçar que nós não somos contra a mineração, porque o nosso estado vive dela, mas nós precisamos da mineração responsável, nós precisamos de formas corretas para armazenamento desses rejeitos e reaproveitamento deles, que é o ideal para que isso não aconteça, né? Esse grande depósito não aconteça, nós não tenhamos de novo um desastre dessa dimensão, que foi o maior que o Brasil já conheceu. E além de ter sido o maior desastre, deputada, ainda ceifou vidas, né? Porque a gente estava comparando assim, isso é possível comparar, né? Porque são desastres no Espírito Santo foi diferente do que foi em Minas, com exceção do Rio, que foi prejudicado de igual forma. Mas em Minas nós tivemos vidas perdidas com o desastre, né?
em Minas Gerais, pessoas morreram soterradas lá em Mariana, na verdade? Sim, no distrito de Bento Rodrigues. Nós tivemos esse problema, tivemos vítimas fatais e nós temos vítimas, tanto lá como aqui, que são vítimas vivas, constantes e que dependem do rio para a sobrevivência. Exato. Nós temos a população ribeirinha, temos os areieiros, temos os agropecuaristas também que estão próximos ao rio, né, e que estão tendo um prejuízo enorme com relação a isso. E a gente tem conhecimento que a empresa não está sanando esses prejuízos da forma esperada, né, não está agindo da forma que nós esperávamos, as pessoas não estão tendo o retorno necessário para se reestabilizarem no mercado e suportarem esse período que vão passar, que nós não sabemos nem de quanto tempo vai ser, na verdade. Essa já era até a minha próxima pergunta, deputada. Como que a Samarco, que vocês estão acompanhando, a Samarco ela não está dando, então, assistência a essas famílias lá em Minas Gerais também? Porque no Espírito Santo nós estamos vendo a mesma situação. Sim, não estão, não. A assistência não é assistência devida, eles não estão alcançando todos os moradores da população ribeirinha, os pescadores não estão tendo o retorno esperado e além da dificuldade para recebimento, quem tem o cartão tem que se deslocar para lugares distantes, às vezes tem que vir ao Espírito Santo lá de Minas, porque eles estão localizados aqui, então é um transtorno enorme e a população ribeirinha está sofrendo muito com isso e os prejuízos dos municípios atingidos também, onde passa o Rio Doce, é muito grande. Os municípios tiveram gastos exorbitantes, nós estamos tendo perdas, as pessoas não querem se estabelecer onde o Rio Doce passa, isso para gente que tem origem no Rio Doce, né, que o Rio Doce conta a nossa história, isso para nós é um prejuízo muito grande. As pessoas não querem vir, as inscrições nos vestibulares caíram, no local as pessoas tentam, quem tem condição está saindo do município, então isso é muito triste, né? E quem tem então a captação da água pelo Rio Doce sofre isso de uma forma mais direta, porque as pessoas não acreditam que a água possa ser tratada, as pessoas olham para a água e não acreditam que aquela água tão barrenta, né? Tenha o tratamento adequado e é natural que não aceitem e que corram do nosso lugar, da nossa terra, e é isso tudo que a gente não quer. Então nós precisamos, né, de recuperar o nosso rio para que nós tenhamos condições de permanecer com a nossa história e contar a nossa história para as outras gerações. Com certeza. Deputada, quais as próximas providências da CEP Rio Doce, também dessa comissão que a senhora comentou, né, sobre as barragens, quais as próximas providências que essas comissões vão tomar em relação a esse assunto, já que a Samarco, como a senhora já mesmo adiantou para a gente, não está tomando as providências que deveria tomar? Olha, nós temos ouvido, nós tivemos em Belo Horizonte uma última reunião da Comissão das Barragens, onde a gente falava exatamente, assistimos o relatório da Polícia Civil de Minas sobre o acontecido. Então a Polícia Civil deixa bem claro o dolo eventual, né, responsabiliza a empresa e pede inclusive 6 prisões, dentre elas o presidente da Samarco. Isso nos foi apresentado, nós concordamos com que eles apresentaram e achamos que realmente nós precisamos de um trabalho nesse sentido. E nós queremos que a recuperação do Rio Doce seja feita. Nós precisamos, né? O que nós estamos cobrando e precisamos, tenhamos captações alternativas onde a água que era consumida vinha do doce, né? Nós precisamos dessas captações alternativas e acreditamos que as responsáveis que devem fazer essas obras, devam nos entregar essas obras da forma correta, é a empresa, é a Samarco, ela é responsável, a Vale também é corresponsável e nós defendemos essa ideia. Então nós precisamos dessa captação alternativa e nós precisamos de recursos para recuperar o nosso rio, né? A empresa contestou há pouco tempo os 2 bilhões que foram solicitados, né, assim, determinados pela justiça que fossem depositados para a recuperação específica do rio, e a empresa quer contestar, né, contestou, querendo dizer que não é justo, considerando que ela já gastou com as ações emergenciais. Só que para mim não é justo derramar a lama no nosso rio. Sem dúvida alguma, não é justo cometer, aliás, essa injustiça com a população, com os municípios, ter tido essa irresponsabilidade em derramar tanta lama no Rio Doce, matar o rio, né, que a gente já sabe que a comissão interparlamentar já acompanhava isso. Já não estavam muito bem, mas agora eles acabaram de vez com a vida no rio.
né? E acabaram, inclusive, com a vida de tantas famílias, né, deputada, que estavam ali ao redor e dependiam do rio para sobreviver, né? Nós vamos para um rápido intervalo, deputada, rapidamente. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco com a deputada Celise Laviola, lá de Minas Gerais, que veio ao Espírito Santo para falar um pouco sobre o trabalho da CEP Rio Doce, né, sobre como está sendo esse acompanhamento desse maior desastre ambiental que nós já vimos na história brasileira. Não sai daí, a gente volta já já com o programa Jogo Limpo. Na Oliveira Transportes, nós temos uma frota diversificada que nos permite carregar todo tipo de carga, até mesmo aquele seu projeto diferenciado. E não precisa ficar preocupado, pois investimos nos sistemas de rastreamento mais modernos do mercado. Assim, conseguimos saber onde está a sua carga em tempo real. Além disso, nossa equipe é responsável e focada em fazer a sua entrega de forma rápida e eficiente. Oliveira Transportes, segurança e agilidade na entrega da sua mercadoria. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo e nesse segundo bloco a gente continua conversando com a deputada estadual lá de Minas Gerais, Celise Laviola, deputada que inclusive que veio ao Espírito Santo para acompanhar esse trabalho da CEP Rio Doce como presidente da CIP e também desse desastre ambiental que aconteceu aqui no Espírito Santo. Deputada, como que está sendo a interação, né, dos deputados mineiros com os capixabas acompanhando esse caso, já que os dois estados foram fortemente afetados com esse desastre? Sim, a interação entre os deputados dos dois estados sempre aconteceu, foi muito boa. A CIP já tem uma história, né? E agora nós estamos intensificando esses trabalhos com o desastre que nós tivemos em Mariana. E na verdade, assim, o Espírito Santo e Minas vem fazendo também os seus trabalhos paralelos e nós estamos trocando essas experiências, né? Hoje nós viemos, a convite da deputada Luzia, inclusive, vai ter uma apresentação da comissão extraordinária aqui, que estuda esse desastre de Mariana também. Nós vamos ter a apresentação de um relatório da FUNASA, né, que foi feito a pedido solicitado pela comissão aqui no Espírito Santo. Eu trouxe também para os deputados aqui, vou entregar a deputada Luzia hoje, um relatório da nossa força-tarefa feita em Minas, pelo governo de Minas, com a Advocacia Geral do Estado e os prefeitos, os deputados regionais formaram uma comissão, né? E essa força-tarefa, então, eu trouxe o relatório dela hoje, os levantamentos, os gastos que foram feitos, isso tudo a gente está trazendo. Então, nós estamos trocando as experiências e a CIP, acho que vai ser o nosso grande caminho para a gente ter um objetivo comum, né? Nós precisamos estar preparados e prevenidos para que isso não aconteça mais. Nós precisamos de ter novas medidas, novas atitudes para evitar que o nosso rio sofra uma consequência tão séria, tão grave. Nós precisamos disso, de nos direcionar nesse sentido e é isso que a gente tem feito com muita interação. Minas e Espírito Santo sempre foram estados irmãos e é assim que nós queremos seguir, né? Num trabalho junto, coletivo, pelo nosso rio que nós temos em comum. Com certeza, e que é fonte de renda para tantas famílias, né, deputada? Tão importante. Fonte de renda e fonte de vida. Sem dúvida alguma. Além dessa situação até da fonte de vida, a gente, aqui no Espírito Santo, a gente deve ter uma situação um pouco mais complexa, eu acredito, no aspecto ambiental falando, né? Porque o Rio Doce, a sua foz é lá em Regência, em Linhares, essa lama, ela atingiu o mar de Linhares, mar de Regência, um grande estuário aquático, né? Porque você tem ali muitas espécies que se reproduzem ali, então a gente teve um prejuízo ambiental muito forte nesse sentido. E fora isso, ali era um grande reduto dos surfistas, né? Os surfistas do mundo inteiro se solidarizaram também com a perda daquele ambiente para o surf, porque o mar lá está proibido, inclusive até para o banho, né? Porque é o mar de lama, literalmente falando, né? E a gente sabe como os deputados, aliás, o povo mineiro, de uma forma geral, gosta do Espírito Santo, gosta das nossas praias. Nos deixa ainda mais tristes também esse fato, não é verdade, deputada? É claro, nós sentimos, assim, o nosso estado, nós sentimos aqui também no Espírito Santo como se fosse parte nossa, né? O mar do Espírito Santo, que é o mar que nós desfrutamos, eu estou bem na divisa com o Espírito Santo, um pé em Minas e um pé no Espírito Santo, então a gente sente isso de uma forma muito assim, forte, nos toca muito forte. E nós também queremos, né, que a Samarco se sensibilize com isso e que dê a atenção necessária, isso é muito grave. Nós precisamos que isso seja tratado de uma forma muito séria, né? E o Espírito Santo não pode perder isso. Isso tem que ter uma forma
de ser recuperado. Isso não pode acontecer, isso tem que ter, eles têm que ter uma atitude, tem que ter uma maneira. Nós não podemos ficar na situação em que estamos, vítimas total do acontecido, né? Com certeza. Deputado, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, né, por ter vindo primeiro ao Espírito Santo, né, seja bem-vindo, volte mais vezes para continuar essa interação com os deputados capixabas também e que a gente consiga buscar uma alternativa para salvar o nosso Rio Doce, né? É o que todos nós desejamos. Realmente a situação é muito séria, muito crítica, é muito triste ver o Rio Doce. Eu estive há pouco tempo em Colatina, que é um dos municípios que foram mais prejudicados, porque a captação da água é toda feita no Rio Doce. Então é muito triste ver aquele rio que eu conheci desde bem novinho, todo cheio de lama, né? E eu tenho certeza que o mesmo sentimento é também dos mineiros ao ver lá tantos municípios que são cortados pelo Rio Doce cheios de lama, né? Com certeza, a lama do Rio Doce, ela destrói a nossa história, como eu disse, ela destrói a nossa história e isso nós não podemos permitir, né? Nós estamos aqui, nós estamos no Rio Doce, nós vivemos o Rio Doce, né? Nós passamos a nossa vida na beirada do Rio Doce, então nós não podemos admitir que isso aconteça simplesmente, fique dessa forma. E nós vamos brigar por isso, Minas e Espírito Santo juntos, numa luta só, né? Salvar o nosso rio, é isso que nós precisamos. Eu quero agradecer a todos e dizer do meu carinho pelo povo do Espírito Santo e agradecer o carinho com que eu tenho sido recebida aqui. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço. Bom, e a gente conversa agora com o deputado estadual Josias da Vitória, que também integra a CIP Rio Doce, né? Tem acompanhado esse desastre ambiental que aconteceu lá em Mariana, atingiu o Rio Doce, causou esse desastre nos nossos municípios aqui, lá de Minas Gerais, mas também aqui do Espírito Santo. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fabiano. Mais uma vez estamos aqui junto com você para conversar com a nossa sociedade capixaba e com o nosso país, né? Tá certo. Deputado, há pouco nós conversamos com a deputada Celise Laviola, né, deputada estadual lá de Minas Gerais, presidente da CIP Rio Doce, e ela nos falou um pouco sobre como tem acompanhado esse desastre, né, lá nos municípios mineiros. No Espírito Santo, o senhor tem uma proximidade muito grande com o município de Colatina, né, município do qual é grande, né, a sua base também eleitoral. Como que o município, né, esses municípios que foram atingidos, estão lidando com essa dificuldade? A Samarco tem atendido as expectativas? Como que está essa situação? Olha, Fabiano, a deputada Celise, ela preside a nossa CIP Rio Doce, eu estou na condição de vice-presidente, e ela tem muita relação com a bacia do Rio Doce, na região de Governador Valadares, e todos os municípios que são banhados pelo Rio Doce. Nós aqui na Assembleia, junto com a CIP, mas principalmente pela Comissão de Representação desse desastre no Rio Doce, que eu presido essa comissão, nós fizemos inúmeras agendas, inclusive indo a Belo Horizonte, né, reunindo com os deputados estaduais, mas também acompanhando o sofrimento da população nos municípios da nossa região do Espírito Santo, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares. E estivemos próximo do sentimento da sociedade, em todas as ações que a empresa Samarco fez junto à sociedade, mas principalmente a ausência da empresa também, porque não existe nenhuma dúvida em relação às causas, né, que foram diretamente causadas pela imprudência, né, pela imperícia dessa empresa. Portanto, o que nós temos que fazer agora é acompanhar, né, a continuidade, porque estamos há 4 meses desse desastre e muitas coisas deveriam ser feitas para minimizar o sofrimento da população, mas também para planejar, né, a revitalização, planejar a reconstrução do nosso Rio Doce, porque nós tivemos aí ele praticamente morto, né, com a quantidade de rejeitos que foram derramados e por todo o leito do Rio Doce, chegando até o mar, nós tivemos aí uma devastação muito grave do meio ambiente, mas principalmente também dos nossos peixes, né, dos seres vivos. Então agora, ninguém consegue mensurar o tamanho do dano e muito menos, não existe ninguém, eu acredito, no país, nem fora, que tenha preparado o valor do investimento necessário para a recuperação do rio, né? Mas uma coisa disso tudo vai ficar uma grande aula e um grande aprendizado, que é a importância do Rio Doce para a vida humana da nossa região, aqui no nosso estado, também no estado de Minas Gerais, mas para o país e para o mundo. É verdade. Até nessa linha que o senhor até nos passa mesmo, né, deputado, a gente observa que a empresa até então, né, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse acordo também que foi assinado recentemente, mas até então a gente tem observado pouca movimentação até mesmo da empresa, no sentido de dar esse suporte aos municípios que foram diretamente atingidos.
né? Colatina mesmo, a gente pode citar isso de forma mais direta, sofreu muito com a questão da água, né? Porque ela dependia exclusivamente do Rio Doce para o abastecimento da cidade, né? Como que está essa situação da água lá em Colatina? Olha, a insegurança ela ainda persiste, né? Porque os peixes estão aparecendo, alguns, mas a coloração dos peixes ela é totalmente diferente da coloração normal. Os peixes ficaram meio amarelados, né? Acho que é o consumo dessa lama, né? Desses rejeitos. Então já tem uma decisão da Justiça para não consumir os peixes do Rio Doce. Então isso dá uma insegurança na população. Se não pode consumir o peixe, então como é que pode beber da água? Né? A população tem gastado dinheiro com água. Né? A movimentação da Samarco, você disse que ela foi até tímida, ela foi pequena, realmente. Mas ela foi acelerada e muito grande na defesa jurídica, com um batalhão de advogados brigando contra a necessidade da população. Então, se não fosse o trabalho da Assembleia Legislativa, da Comissão de Representação, acho que nem água potável para a população beber a empresa teria dado. Porque a luta que nós tivemos, junto com a OAB, com os outros órgãos, nós conseguimos vencer na Justiça para manter a água potável, que é o mínimo necessário que essa empresa deveria ter feito. É o mínimo, né? É o mínimo, inclusive, para a subsistência mesmo das pessoas, né, que moram, os moradores da cidade. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente continua conversando, né, sobre esse assunto, sobre esse desastre que causou tantos danos à população mineira e também aqui do Espírito Santo. Não sai daí, a gente volta já já conversando com o deputado estadual da Vitória, vice-presidente da CIP Rio Doce, acompanhando a situação do desastre ambiental lá de Mariana, que atingiu também aqui o Espírito Santo. Não sai daí, a gente já volta. Na Oliveira Transportes, nós temos uma frota diversificada que nos permite carregar todo tipo de carga, até mesmo aquele seu projeto diferenciado. E não precisa ficar preocupado, pois investimos nos sistemas de rastreamento mais modernos do mercado. Assim, conseguimos saber onde está a sua carga em tempo real. Além disso, nossa equipe é responsável e focada em fazer a sua entrega de forma rápida e eficiente. Oliveira Transportes, segurança e agilidade na entrega da sua mercadoria. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo e nesse terceiro e último bloco a gente continua conversando com o deputado estadual Josias da Vitória, né, que é vice-presidente da CIP Rio Doce e também presidente dessa comissão de representação que acompanhou, né, e tem acompanhado, aliás, esse grande desastre ambiental, né, acontecendo lá em Mariana, Minas Gerais, que atingiu o Rio Doce, causou esse desastre pelos municípios que são cortados pelo rio, inclusive, né, os nossos municípios capixabas, Baixo Guandu, Colatina e Linhares. Deputado, em relação a esse acordo que foi assinado recentemente entre a Samarco, o governo federal, o governo do Espírito Santo e Minas Gerais, destinando uma quantidade de recursos para já iniciar esse trabalho de recuperação do Rio Doce. Como que o senhor avalia essa situação? Olha, Fabiano, primeiro é agradecer mais uma vez aí a sua contribuição, que o seu programa tem estimulado a sociedade a poder avaliar isso. Qual é a minha opinião pessoal? Eu acompanhei todo esse trabalho do dia que aconteceu, né, esse desastre até hoje, que estamos aí há 4 meses. E aparecem muitos doutores de todas as áreas, de todo o segmento, dos órgãos ambientais, para mensurar valor que custaria a recuperação do Rio Doce. Eu acredito que não há possibilidade de ter um valor nem aproximado sobre isso. Porque tem que se fazer um projeto, né, de reconstrução do rio, principalmente também de desassoreamento, né, de apoio na limpeza das margens, né, plantação de árvores nas margens do Rio Doce, em toda a extensão da bacia do rio. Então não dá para se calcular quanto custaria a recuperação do rio, inclusive para ajudar a acelerar, a retirar esses rejeitos de lá. Chegaram-se a 20 bilhões. Será que é o número? Apareceu tanta gente para falar que não é o valor, que não é suficiente, mas eu sou da opinião que pelo menos comece a fazer alguma coisa. Porque tanto a empresa quanto os governos, aqui eu cito principalmente o governo federal, na irresponsabilidade da presidente Dilma, que veio ao nosso estado para fazer um monte de compromisso, principalmente na construção de adutora na cidade de Colatina, que foi a mais atingida aqui no nosso estado com a falta d'água. E o que aconteceu em 4 meses? Absolutamente nada. Irresponsabilidade total. Não sou eu que estou falando, é a população que sofre em Colatina e região com isso. E esse dinheiro que está aí para ser aplicado agora, inicialmente 4 bilhões, chegando a 20 em 15 anos, começa a fazer,
Não precisa de doutor para saber qual a necessidade emergencial. Primeiro é a população na segurança em beber água. Então, esse período de 4 meses já daria para fazer as adutoras de ida e volta, mas nada foi feito. Começa a executar, a boa vontade da empresa é que necessita. Olha, é muito importante o Ministério Público nesse processo. Ele tem a obrigação constitucional de assistir a sociedade, mas é necessário que esses órgãos possam dar celeridade nos investimentos que são necessários da responsabilidade dessa empresa. E já se tem um acordo definido, então começa a execução. Eu sou por essa opinião, sabe? Porque falar de fora é muito fácil, mas eu estou dentro da cidade de Colatina, visitei Linhares várias vezes, Baixo Guandu. Eu sei o que tem hoje uma família que vivia da pesca constantemente, né? Tendo a possibilidade de dar a escola para o seu filho, tem a possibilidade de planejar um futuro para a sua família, hoje não tem renda. Porque um salário mínimo para 5, 6, 7 pessoas, da onde essas pessoas vão viver? Nem um alimento, quanto mais o aluguel elas vão pagar. E elas vão poder pescar quando? Quando o Rio Doce vai ter a possibilidade de disponibilizar essa água para as pessoas que utilizam ela para a criação dos seus peixes, camarões ali na redondeza? Isso será que está sendo acompanhado pelo Brasil, pelo mundo? Então, assim, a presidente Dilma precisava estar um pouco mais atenta sobre isso e usar o órgão para poder executar esse recurso. Agora, deputado, essa colocação do senhor é muito séria, né? O governo federal, como o senhor mesmo disse, a presidente veio ao Espírito Santo, né? Fez uma visita junto com a ministra de Meio Ambiente, a ministra Isabela, prometeu, fez algumas colocações, não cumpriu, né? Não cumpriu nenhuma dessas colocações. A população ficou à margem e esperando uma resposta da empresa. A empresa, de forma muito tímida, como você colocou, não deu tanto retorno. Parece que realmente as coisas não acontecem, né? É um país onde as coisas são fictícias, né, deputado? Infelizmente, a nível federal. O governo federal, ele poderia ter aproveitado agora e resgatar a sua credibilidade. Um fato que chamou a atenção do Brasil e do mundo, e a população esperando ser assistida por aquele que tem a obrigação, que são os governos, mas principalmente a presidente Dilma, que veio aqui ao Brasil. Não somente ela, mas com todo o seu staff de ministros, que são ministros estratégicos, para resolver esse problema. Eles demonstraram total descaso com o sofrimento da população. A gente esperava com que as ações acontecessem, daquelas que foram marcadas com a população, mas infelizmente nada aconteceu. Agora, a esperança é o acordo firmado, porque nós temos aí um investimento já definido no seu valor de 20 bilhões e esperamos que isso realmente entre em execução. Mas eu até tenho dúvida, porque pode ter a conivência desse governo, porque o governo já foi conivente e não cobrar das empresas ou executar e depois fazer a cobrança, que é a obrigação dela. Então nós vamos estar vigilantes, enquanto CIP do Rio Doce, mas também enquanto comissão de representação, vou fazer as ações que provoquem o Ministério Público e o Poder Judiciário para que realmente a população possa ter agora as emergências sendo assistidas, porque tudo isso envolve recurso financeiro e a obrigação tem que ser feita à empresa causadora. A gente espera, deputado, realmente que a empresa causadora desse problema, né, essa Marco, cumpra o seu papel, cumpra realmente com a responsabilidade, né, de recuperar o Rio Doce, de dar suporte para essas famílias que foram prejudicadas dessa forma tão grave, né, tirando aí o sustento das suas famílias e o peixe que ela pescava não tem mais, enfim, tanto essa situação. Que o problema seja resolvido, né? Exatamente. E nós vamos fazer o que for necessário para que isso aconteça. Isso aconteça. Deputado, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado pela sua vinda ao nosso programa, mais uma vez estando aqui conosco, comentando um pouco sobre esse desastre, sobre essa situação tão séria. E o senhor tem acompanhado de perto, né, toda essa movimentação. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fabiano. Um forte abraço a todos, as nossas capixabas e a sociedade brasileira que assiste o seu programa, que é muito importante para o cidadão. Grande abraço, deputado. Obrigado. Esse foi o programa Jogo Limpo de hoje, comentando um pouco sobre esse desastre ambiental que aconteceu lá em Mariana, Minas Gerais, que atingiu vários municípios mineiros, mas também municípios capixabas. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia e lembrar que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV. 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. E transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até quarta-feira que vem, aqui no programa Jogo Limpo. Tchau, tchau.